até onde um relacionamento pode nos levar e qual o limite, qual o preço você está disposto a pagar para viver um relacionamento que seja agradável e que produza bons frutos. Não é uma ministração para casais, hoje é mais um dia sim dos nossos devocionais, dos nossos estudos da palavra, mas o tema central dos 3 capítulos que nós vamos estudar hoje falam sobre as consequências de alguns relacionamentos e de algumas escolhas, obviamente, que acabam destruindo propósitos, que destroem vidas. Nós temos que ter muita consciência e muito cuidado ao escolhermos alguém para dividir as nossas vidas, ao escolhermos alguém para compartilhar do lugar e da área mais especial que nós temos, que são as nossas emoções, que é o nosso coração, que é entregar de uma certa forma os nossos sentimentos a uma outra pessoa. O nosso estudo de hoje, de Juízes capítulo 14 até o capítulo 16, nós vamos estudar um pouco da história de Sansão. Nós terminamos o estudo de ontem vendo o nascimento desse homem, desse juiz, desse resgatador, desse homem que foi concebido de maneira sobrenatural e que foi consagrado pelo Senhor para viver propósitos maiores, para libertar o próprio povo de Deus do domínio e da opressão do povo filisteu. Nós vamos entender aqui um pouquinho da sua história. Nós vamos ver que Sansão, apesar de ser um homem escolhido para viver propósitos de Deus para sua vida, Sansão infelizmente tem algumas falhas e o seu caráter vai ser colocado à prova, infelizmente também destruindo um propósito muito maior, destruindo algo que o Senhor tinha para a vida dele. Juízes capítulo 14, nós vamos falar do casamento de Sansão e de um enigma que ele traz para esse casamento. Em Juízes capítulo 14, nós vamos ver que Sansão ele já está crescido, ele já é um homem, ele já é ali alguém constituído em termos de conceitos, de caráter, de vida, de experiências de vida. Ele já sabe quem é o Senhor, ele já caminha com o Senhor, ele já vive experiências com Deus. Ele desde o começo sabe que foi consagrado, que foi concebido para que a glória de Deus se manifestasse através da vida dele. Nós vimos que Sansão aqui, ele se apaixona então por uma mulher filisteia. Desde o começo da criação, desde o começo da concepção da aliança de Deus com o seu povo, a gente viu que Deus ele abominava e que Deus fazia de tudo para que os povos, que as tribos do Senhor não viessem a ter com casamento e uniões com povos de outras tribos, com povos que eram inimigos do Senhor. E nós vemos aqui que Sansão está se apaixonando por uma mulher filisteia. Algo que deixa ali os seus pais muito contrariados, mas, segundo a descrição bíblica, nesse caso específico, era o agir de Deus então criando uma situação, criando um motivo para que Sansão cumprisse o seu propósito, que era derrotar os filisteus. Então, pela primeira vez aqui, nós estamos vendo Deus permitir que o homem então venha se casar com um povo que é inimigo de Deus. Agora, na estrada da nossa vida, a única certeza que nós temos é de que a soberania de Deus ela não pode ser jamais, em hipótese alguma, contrariada. A soberania, o poder de Deus, a majestade do Senhor, ela nunca pode ser contrariada. Agora, esse texto aqui vai nos mostrar que durante o caminho de Timna, para pedir essa filisteia em casamento, Sansão e seus pais eles foram surpreendidos por um leão. O Espírito de Deus então se apoderou de Sansão e ele abriu o animal pelo meio com as suas próprias mãos. Tamanho era a sua força, tamanho era a força de Sansão. É muito engraçado que a mitologia, as histórias, as lendas culturais de outros povos, e aqui eu trago aqui o povo grego, que constrói a partir de uma história bíblica uma mitologia a partir de um outro herói que passa por isso também, um herói que tem tamanha força e que destrói animais, que destrói muitos inimigos com a força e muitas vezes com a sua própria mão. Você vai ver que
Nós falamos, por exemplo, no livro de Juízes, da história de Gideão e os 300, e nós vimos a literatura grega, por exemplo, falando de uma batalha onde um exército de 300 guerreiros vencem muitos maiores exércitos do que eles. Nós vimos também aqui, através dessa história, a mitologia grega retratando um deus grego que também tinha esses poderes que Sansão manifestou. Então é muito interessante ver que a palavra de Deus ela é viva e que ela desde o princípio manifesta e cria que outras culturas reconheçam os fatos, porém tentando ludibriar o que é a glória de Deus. Agora, voltando para o nosso texto, voltando para o nosso estudo, depois então de passar por esse desafio, para passar por esse animal, vencer esse leão e trazer ali a salvação para sua família, ele chega ao seu destino. E depois de receber o sim da sua noiva, Sansão retorna para casa e ele percebe que no cadáver do leão havia um favo de mel. Ele pega, ele come e ele reparte isso com seus pais. Agora, esse episódio inspirou Sansão a criar um enigma para esse casamento. Aquele que desvendasse esse enigma, antes do casamento, receberia uma generosa recompensa da parte dele. Não conseguindo então desvendar o enigma, os filisteus que ouviram o enigma obrigaram a sua noiva a pressionar Sansão até que ele contasse a resposta do enigma sob essa ameaça de que caso ele não conseguisse, queimariam ela, sua família e sua casa. O povo filisteu aqui está mostrando a sua característica e as suas motivações, porque eles não vão aceitar de maneira alguma essa aliança de Sansão com uma mulher filisteia de maneira pacífica, de maneira que o povo aceite Sansão como um dos seus, afinal ele estava estabelecendo a aliança com uma mulher filisteia, de maneira que fosse agradável aos olhos desse povo. Eles começam a ameaçá-lo. Aqui já é um sinal de que não é bom negócio. O propósito de Deus de criar uma desavença entre esses povos, o motivo para que Sansão venha a vencê-los, está aqui estabelecido. Agora, eles vêm, eles não vão conseguir desvendá-lo. Então Sansão, com medo dessa ameaça, temendo que eles cumprissem o que estavam falando, de queimar sua noiva, sua casa, sua família, ele fez conforme ele foi obrigado. E durante 7 dias de casamento, Sansão chorou eles choraram diante de Sansão, pedindo que ele contasse qual foi o enigma, o segredo, sem suportar então mais a insistência, aquele clima chato que era para ser um clima de festa. Imagina aqui que virou um clima constrangedor, um clima ruim, o que era para ser um enigma divertido acaba virando algo ruim. Então Sansão acaba revelando tudo isso. Quando então vai aparecer aqui a ira de Sansão, é nesse momento que entra a raiva, a ira que Sansão manifesta. No dia seguinte, a revelação de tudo isso, os filisteus eles vêm a Sansão com a resposta certa para o enigma, ou seja, a noiva que ficou ali desesperada, com medo, ameaçada, ficou ali buzinando na orelha de Sansão para ele falar qual era o enigma, para que ele desvendasse, para que ela não fosse queimada, para que a família dela não sofresse. Então quando Sansão vai lá, pela primeira vez ele se entrega, ele abre um segredo, ele abre aqui uma palavra que não deveria para essa mulher, e ela vai aos filisteus e conta, temendo pela família. Obviamente no dia seguinte esses homens chegam até Sansão com a resposta certa. E aí, logo Sansão ele percebe, assim que esses homens chegam até ele, de imediato Sansão percebe que havia sido a sua mulher que falou a resposta para eles. E ele foi cheio do Espírito Santo, então ele se enche do Espírito Santo e ele ataca os filisteus, ele vence essa batalha, ele prevalece contra eles. A vida de Sansão ela vai ser marcada, ela vai ser uma das mais atribuladas de uma parte aqui da Bíblia. Há muitas coisas que fogem da normalidade do que acontece com outros chamados que nós vamos ver para os homens de Deus, para os homens da própria Bíblia aqui. Nós vamos ver que o chamado de Sansão e as atitudes, as ações de Sansão, elas são um pouco diferentes do convencional na Bíblia. Mas uma coisa aqui que fica muito nítida na história de Sansão, e principalmente nesse capítulo 14, é da soberania de Deus, e que no fim
os planos de Deus, eles sempre vão prevalecer. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o momento e quais sejam os meios que Deus vá agir, a vontade de Deus ela vai se cumprir. Toda a turbulência desse capítulo 14, no fim então, vão colocar Sansão na rota do seu destino. Todo esse enigma, toda essa dificuldade, essas desavenças, vão colocar Sansão no trilho que ele precisa seguir para cumprir o propósito de Deus para a vida dele. A minha oração é que não seja necessário que nós venhamos a padecer, que nós venhamos sofrer tanto na nossa vida quanto Sansão sofreu, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor deseja que a gente faça. A minha oração é que eu e você não precise passar por tantas tribulações e por tantos sofrimentos, principalmente sofrimentos causados por nossas próprias atitudes, para que a gente venha a caminhar de maneira correta com Deus. Porque Sansão, infelizmente, paga um preço de atitudes que não necessariamente deveria, não necessariamente precisaria viver isso. Capítulo 15 vai falar sobre Sansão e a queixada de um jumento. A vida do Sansão, então, a partir desse momento, passa a ser só luta, só tristeza. Ele fala aquela questão toda, e nós vamos ver aqui que os filisteus, mesmo a mulher tendo dado a sua palavra, ali acaba até traindo a confiança de Sansão, eles não honram os seus combinados, e eles acabam matando essa mulher, queimando a família dela, fazendo tudo aquilo que eles prometeram que não fariam. E eles fizeram, então. Juízes capítulo 15, nós vamos ler sobre vários feitos de Sansão e como, pelo poder do Espírito Santo, prevalece de maneira poderosa Sansão contra os filisteus. Com 300 raposas, queimou a seara dos filisteus, e com uma queixada de jumento ele feriu e derrotou 1000 homens. Esses daqui sejam talvez um dos fatos mais marcantes que vai descrever esse capítulo aqui. Sansão, então, ele fez feitos incríveis para vencer os filisteus. E quão maravilhosos são os feitos do Senhor na vida daqueles que se dedicam a ouvir a sua voz e seguir a direção do seu Espírito. Quantas coisas maravilhosas Deus faz, aqueles que ouvem a sua voz e decidem seguir o caminho que Deus direciona para cada um de nós. Deus, ele tem coisas maravilhosas e sobrenaturais para fazer na tua vida, para fazer na minha vida, e nós precisamos entender que o Espírito Santo está nos direcionando, que o Espírito Santo esteja sempre nos conduzindo esse caminho. A presença de Deus em nossas vidas nos altera de maneira por completa, nos altera completamente, nos transforma, nos aperfeiçoa e nos leva para o próximo nível, nos leva a um nível elevado, a um lugar mais alto, mais intenso. E aí é muito interessante que coisas extraordinárias estão à espera daqueles que se entregam de maneira radical ao Espírito Santo e permanecem nele. Eu costumo dizer que para viver os planos do Senhor, viver os propósitos do Senhor, duas coisas são necessárias. A primeira, uma fé sobrenatural e uma obediência radical. É acreditar no sobrenatural de Deus, acreditar que nós não vivemos mais por racionalidade, nós vivemos por aquilo que Deus quer manifestar e fazer nas nossas vidas, e colocar essa manifestação, esse envio, essa palavra, essa vontade de Deus sobre nossas vidas, obedecendo isso de uma maneira radical, imediata, sem titubear, de uma maneira a qual Deus fala e nós de bate-pronto já o obedecemos. Se Deus pedir, eu faço. Se Deus falar, eu vou. Esses dois talvez sejam aqui os princípios básicos para que a gente agrade e alcance o coração e o favor de Deus. Eu não sei se hoje o seu estilo de vida satisfaz a você. Eu não sei se você vive feliz no seu estilo de vida. Eu não sei se o seu dia a dia é um dia a dia feliz, é um dia a dia agradável. De qualquer forma, sendo feliz ou não, basta então se render ao fluir do Espírito Santo. Eu não tenho uma vida perfeita, eu não tenho um dia a dia perfeito. Os meus dias não são todos felizes, os meus dias não são todos de vitória, muito pelo contrário. Mas eu entendo que quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me disponho, quanto mais eu me coloco à disposição de viver com o Espírito de Deus, a viver aquilo que Deus deseja para a minha vida, eu entendo que eu estou cada vez mais perto
de alcançar o favor e o coração do meu Senhor. Então, a Sansão, Deus deu a força, mas a outros homens de Deus, Deus concedeu sensibilidade, inteligência, deu ânimo, deu criatividade, enfim, Deus usa cada homem, cada mulher de Deus em uma situação específica, em um tempo, em um ciclo determinado, de uma maneira diferente. Deus libera dons e formas para que a glória dele se manifeste de maneiras diferentes. Aquilo que Deus fez lá atrás com o homem não quer dizer que Deus vai fazer novamente. Não quer dizer que Deus precisa fazer de maneira exata. Então, para cada um Deus trabalha de uma forma, com cada um Deus faz de uma forma. E assim é comigo, assim é com você. Sansão recebeu força de Deus. E por essa força, então, ele venceu seus inimigos de maneiras diversas. Se você estiver rendido ao Senhor, eu creio que se você estiver rendido ao Senhor, todos os dias, ele vai de alguma forma aperfeiçoar de maneiras ainda mais profundas e você dará muitos frutos, porque esse é o propósito de Deus. Eu creio que Jesus nos enxergue como árvores. Eu creio que nós somos sementes nas mãos do Senhor e o objetivo é que a gente gere frutos. Juízes capítulo 15 é dividido em 3 partes específicas, do versículo 1 ao 8. Sansão ataca os filisteus. Do versículo 9 ao 17 vai falar sobre Sansão e esse momento, esse episódio da queixada de um jumento, onde ele pega ali, encontra ali um jumento que tá morto ali na cidade e tudo mais. Ele pega os ossos desse jumento, o crânio desse jumento, ele abre e com a queixada desse jumento ele vence os inimigos. E ele termina o capítulo dos versículos 18 ao 20 falando sobre o favor de Deus sobre a vida de Sansão. E o último capítulo do nosso estudo de hoje, capítulo 16, vai entrar sobre uma das histórias mais interessantes e mais incríveis e mais surpreendentes que nós vamos ver aqui, que é a respeito do relacionamento de Sansão e de Dalila. Sansão era um homem que tinha a força de Deus, mas que não tinha o controle das suas emoções. Isso nos faz refletir sobre o equilíbrio, sobre estarmos realmente enxertados no Senhor para que a gente possa caminhar de maneira perfeita. Sansão é um homem que tem um chamado profético, Sansão é um homem que tem uma missão muito poderosa para exercer, mas que as suas emoções colocam tudo à prova, colocam tudo a perder. Em Juízes capítulo 16, nós vamos ver aqui que os problemas de Sansão com as mulheres vão continuar. Então, as paixões que nós temos no nosso coração, as paixões de Sansão é com as mulheres. Muitos homens também passam por isso. Muitas mulheres também passam por isso, com as paixões pelos homens. Outras pessoas se perdem pelas paixões pela própria imagem, pela fama. Outros se perdem pela paixão ao dinheiro. Outros se perdem por diversas paixões. Agora, o problema é que tudo isso, que essas paixões de maneira exagerada nos tiram da presença do Senhor, nos tiram do lugar onde nós deveríamos estar e comprometem o nosso chamado, comprometem a nossa missão. Sansão então passa por esse problema. No início do capítulo 16, nós vamos ser informados que ele teve relações sexuais com uma prostituta, desprezando completamente o mandamento e o mandamento aqui do Senhor e da pureza do voto de Nazireu que ele tinha. Então, depois disso, depois desse fato, nós vamos ver aqui que ele se apaixona por Dalila, se apaixona por essa prostituta, ou seja, a sua paixão, aquilo que pode o corromper, a sua válvula de escape, ou seja, a sua fraqueza, nesse momento se torna mais importante do que os votos de tudo aquilo que ele construiu com o Senhor durante o decorrer da sua caminhada. E qual o preço que ele coloca tudo a perder? A troco de quê? A troco de que Sansão bota tudo a perder? A troco de que nós, em nossos dias, em nosso dia a dia, deixamos que as promessas do Senhor escorram pelas nossas mãos? A troco do que a gente permita que a presença do Senhor ou que os planos do Senhor se percam em nossas vidas? Vendo então que ela o atraía, que Dalila o atraía, seus inimigos
começam a procurar e oferecerem aqui quantias boas de dinheiro, quantias boas de prata, para que ela descobrisse qual era o segredo da força de Sansão. Mais uma vez, Sansão ele está sendo traído por uma mulher, porque ele está colocando assim as suas paixões, ele permite ficar cego. E quanto de nós também não fica cego diante daquilo que são os nossos desejos, as nossas vontades? Após 3 tentativas fracassadas e muita insistência aqui, ela começa as investidas. Sansão mentia para ela, Sansão não contava o segredo da sua força, todas as vezes era montada uma armadilha, ele a derrotava porque a força do Senhor permanecia, mas automaticamente ele também não se desfazia do relacionamento com essa mulher. Essa mulher passa a ter um domínio emocional sobre Sansão, e muitas vezes nós perdemos o domínio emocional das nossas vidas ao entregarmos, ao permitirmos ou nos deixar ser dominado pelas nossas paixões, pelas nossas consubciências. É o que a palavra diz, que as nossas vontades nos tornam cegos, e aí nós ficamos como presas fáceis. Então ele não percebia que essa mulher estava armando para ele em troco de dinheiro. Não era o amor que motivava essa mulher a estar com ele, embora ela pudesse até gostar de Sansão em algum momento, mas não era por amor. Ela estava ali querendo tomar posse de um benefício maior, que ela estava traindo esse cara. Olha o preço que a gente, olha onde a gente se coloca, olha em situações que as pessoas se colocam. Talvez aqui um dos fatos principais seja a falta de amor próprio. Porque que relacionamento é esse? Que tipo de construção Sansão está permitindo para a própria vida? Após então 3 tentativas fracassadas e por muita insistência de Dalila, Sansão então acaba cedendo mais uma vez, assim como foi no seu primeiro casamento. Sansão acaba cedendo, ele conta o segredo da sua força, que era ali o cabelo crescido, como um símbolo do pacto de Deus, era o símbolo que tinha permanecido, já que Sansão já tinha violado as suas promessas ali de pureza, o seu voto de nazireu em termos da pureza sexual. Ele permanece ali com os cabelos intactos, e nesse momento ele confessa, ele revela para ela qual era o seu segredo. Então ele diz que se o cabelo fosse cortado, ele deixaria a força dele, ele passaria a viver como um homem normal. E depois disso entra aqui o final da história de Sansão, o fracasso da sua história. Ele estava dormindo, automaticamente os seus inimigos cortaram o seu cabelo, a força dele foi embora. Quando os filisteus o atacaram, ele não pôde lutar contra eles, ele não tinha mais forças para lutar contra o seu inimigo. Ele acaba preso, os filisteus o cegaram, ele passa a ser colocado ali como um escravo. Este aqui é o relato da história de um homem que definitivamente os servos de Deus não devem imitar, não devem seguir. Toda a sua tribulação é o fruto do seu desdém, da santidade e do voto que ele faz com Deus. O preço que ele paga é resposta às sementes que ele plantou. O preço que ele paga é uma resposta à violação do voto da pureza e da santidade de Deus. Sansão esqueceu de quem era o seu Deus, Sansão esqueceu de quem era o Deus a qual ele servia, e ele passa a colocar as paixões, no caso dele aqui, por mulheres, como se fosse o seu próprio Deus. É como se fosse uma espécie de idolatria. Sansão coloca essas paixões no lugar de Deus em sua vida, e automaticamente ele paga esse preço. Sansão brincou com o pecado e julgou o que havia mais esperto do que ele. Ele julgou que ele fosse mais esperto. Sansão brincou com o pecado, e muitos de nós passa a sua vida brincando, negociando com o pecado, achando que é capaz de vencê-lo. Eu ouso te dizer, não faça mais isso. Se você viveu isso até aqui, não brinca mais com o pecado, renuncia a isso, passa longe, cara, desperta, não fica perto de situações que você possa ser tragado. Sansão achou que a sua força, resolveria qualquer coisa. Inclusive ele passa a viver como um tolo, ele passa a viver como um homem que despreza o poder de Deus em suas vidas. Sansão ele não percebe de que quem o derrotou foi uma frágil mulher e não os homens a qual ele lutava. Especialmente de uma maneira muito astuta, de uma maneira muito gananciosa, essa mulher derruba o homem ali que era o homem capaz de destruir todo o povo filisteu.
Agora Sansão é um homem tolo, ele está cego, ele é escravizado, ele é um exemplo do que acontece com aqueles que se desviam do Senhor e daqueles que zombam do chamado de Deus, aqueles que menosprezam o chamado de Deus. E agora, para finalizar a história de Sansão, nós vamos ver que a misericórdia e a graça de Deus elas permanecem em nossas vidas independente de qualquer coisa. Não é porque Sansão foi um tolo, porque Sansão foi alguém que menosprezou e desprezou todo o agir de Deus em suas vidas, que a misericórdia de Deus não é para ele também. Então passa um tempo, o cabelo de Sansão voltou ao tamanho que tinha ali quando foi cortado pelos filisteus. Durante uma grande celebração, a Bíblia vai nos dizer que os filisteus eles tiveram a ideia de trazer Sansão para se divertir, para divertir a multidão, para expor Sansão como se fosse um troféu de vitórias aos filisteus. E ele foi guiado, então ele chega a esse salão de festa, onde todo o povo filisteu estava reunido. Ele chega a esse salão guiado por um moço, e ele o pede, Sansão faz um pedido para ser colocado entre as colunas desse ambiente, entre as colunas desse lugar. E quando ele percebeu que estava entre essas colunas, Sansão ele termina sua vida fazendo uma oração ao Senhor e ele pede pela sua força de volta. Agora aquele homem que é cego, que está escravizado, que está envergonhado, ele se arrepende do seu ato, ele se arrepende do seu pecado, ele se arrepende das suas fraquezas e ele clama ao Senhor por uma nova chance, ele clama pelo Senhor pela restituição da sua força. Deus obviamente o ouve, Deus é misericordioso, perdoador, Deus o ouve e Deus restabelece a sua força automaticamente. Sansão então destrói as colunas daquele lugar, toda a estrutura veio abaixo, matou todo o povo ali filisteu que estava presente naquele lugar. Em seu último ato de vida, então, Sansão ele matou mais filisteus nesse destruir de colunas, nesse derrubar ali do templo, do que em toda a sua vida. A sensação que fica, pelo menos para mim, é a sensação de frustração. Porque Sansão ele poderia ter vivido muito mais do que ele viveu. Sansão ele poderia ter feito muito mais coisas do que realmente fez. Ele escolheu brincar com o seu propósito, ele escolheu brincar com os seus dons, ele brincou com o que o Senhor tinha para a vida dele. Então, para mim, a sensação que fica é uma sensação de enorme frustração. Sansão ele flerta com o pecado, ele desprezou a astúcia, ele desprezou a inteligência dos seus inimigos, ele despreza as estratégias. Sansão foi um homem que pensou somente com os seus músculos. Sansão foi um cara que viveu pela base da força do seu braço, e nós não somos chamados a ser esse tipo de pessoas. No Senhor nós somos chamados a ser por completo. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá vigor, mas principalmente o Senhor nos dá estratégias, o Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá capacitação, o Senhor nos dá visão, planejamento para que nós possamos vencer os nossos inimigos. Tudo isso então que Sansão viveu acaba custando a ele muito caro. E ao meu ver, tá, a minha opinião, a grande força que Deus lhe deu poderia ter acabado de vez com os inimigos de Israel. Ela foi desperdiçada. Ela foi desperdiçada porque Sansão ele poderia derrotar todo o povo filisteu. E ele acaba derrotando uma grande parte, obviamente, mas não todo. Ele não cumpre o propósito. E talvez o grande ensino, a grande reflexão para o nosso vídeo, para o nosso estudo de hoje é: em qual ponto, em qual situação, em qual colocação você está deixando os propósitos e os dons que Deus tem te dado? Como você tem lidado com o chamado e com o chamado e os propósitos de Deus para a tua vida? Sansão é um homem de grande força, mas é um homem de pouco domínio emocional. Sansão é um homem de grande força e grandes propósitos, mas é um homem de muita irresponsabilidade com o que é sagrado. É um homem com muita irresponsabilidade com o propósito de Deus. E aonde você se encaixa nisso? Não seja um homem como Sansão que coloca tudo a perder porque está com os olhos voltados para as suas paixões. Porque paixões passam, paixões são momentâneas. Agora o propósito de Deus nos tira do foco e do caminho, nos tira da perfeita vontade de Deus. Eu oro para que os trilhos
das vontades do Senhor venham ser alinhados na tua vida, nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus, para que a gente viva os propósitos dele com excelência e que venha sobre nós aquilo que de mais precioso o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Não desperdice o propósito de Deus, não desperdice o chamado de Deus para a tua vida. Essa é a missão, esse aqui é o ensino que a vida de Sansão nos traz. Amanhã tem mais estudo da palavra, que Deus abençoe a tua vida, vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.